Momento agora de ouvirmos a palavra de Deus e de refletirmos um pouco aquilo que o Senhor quer que saibamos a respeito da sua vontade, da sua palavra e daquilo que Ele tem para a nossa vida. Você deve ter ido à missa domingo passado como bom cristão, né? Deve ter acompanhado as leituras e o Evangelho. E talvez alguma pessoa que está assistindo também não tenha tido a oportunidade de ter ido à missa, agora poderá ouvir um pouco do que foi a palavra de Deus de domingo. É importante que a gente permaneça sempre, porque a palavra de Deus é a mesma sempre ontem, hoje e sempre, né? Jesus é Cristo, é o mesmo ontem, hoje e sempre. E quanto mais nós ouvimos a explicação da palavra de Deus, mais enriquecemos o nosso conhecimento a respeito daquilo que precisamos saber para o nosso crescimento espiritual. Neste domingo, nós tivemos a primeira leitura do livro do Êxodo, naquele momento em que o povo israelita está atravessando o deserto, saindo da escravidão do Egito, liderados por Moisés, e tem que necessariamente passar pelo território dos amalecitas. Os amalecitas, eles são um povo complicado, porque os israelitas estavam cansados, abatidos, fatigados da viagem, com sede, com fome, cansados, né? E precisavam de um povo que o acolhesse. E na verdade, quando os israelitas quiseram passar por dentro do território, precisavam passar pelo território dos amalecitas, então eles foram atacados, e aí vai dar início a uma guerra, né? Porque os amalecitas atacam o povo de Israel e Moisés então manda que Josué lidere o ataque aos amalecitas. Enquanto isso, Moisés sobe para o monte e vai para rezar, para falar com Deus. A montanha para o povo judeu é sempre o lugar sagrado, o lugar do encontro com o Senhor. Assim como também o próprio Jesus também subiu no monte para fazer o seu sermão da montanha. E é por isso também que nas igrejas nós temos os púlpitos, lugar mais alto em que o padre proclama a palavra de Deus para dizer que do alto vem o nosso socorro, de Deus vem a nossa salvação, do alto vem a palavra que nos traz a vida. Então, neste dia, né, em que Moisés sobe ao monte para rezar, ele não vai sozinho, ele vai também com Ur, diz a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 17, ele vai com Ur e com o seu irmão Arão. E acontece que a narrativa do autor sagrado nos diz que, enquanto Moisés estava com o braço erguido, então os israelitas venciam. Mas quando, no momento em que ele fraquejava na oração, imagina ficar com os braços erguidos o tempo inteiro, né? Cansa, e naquele sol ardente, naquele calor, no sufoco, Moisés às vezes baixava o braço. O texto diz, né, que quando Moisés então fraquejava baixando os seus braços, os amalecitas ganhavam as batalhas, né? E nessa circunstância, neste contexto, é que nós percebemos o poder da oração. Para aquele povo, Moisés era o único que falava com Deus, era o intermediário, era o sacerdote mediador entre Deus e os homens. Então, ao invés de todo mundo ficar rezando para Deus, Moisés rezava sozinho, mas estava com ele Arão, seu irmão, e também Ur. O que eles fizeram? Colocaram Moisés sentado sobre uma pedra, debaixo daquele sol escaldante, e erguiam e seguravam as mãos. Ur de um lado e também Arão do outro lado, segurando as mãos de Moisés. E ficaram assim até o anoitecer, né? Com os braços de Moisés elevados para o céu, para que então os israelitas pudessem vencer aquela guerra que eles não queriam, mas foram atacados. Final da história, a oração foi ouvida e os israelitas venceram os amalecitas. Conseguiram passar pelo seu território para continuar a sua jornada até a terra prometida, né? Isso nos ensina como é importante ser insistente na oração. Às vezes nós pedimos uma coisa a Deus e queremos que aconteça assim imediatamente, né? Queremos uma resposta, né, em um instalar de dedos. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que muitas vezes Deus faz sim milagres instantâneos. Nós ouvimos relatos, às vezes, de curas assombrosas, de milagres que Deus faz instantaneamente. Mas nós sabemos também que nós ouvimos um evangelho uma vez de Jesus dizendo para os 10 leprosos: ide apresentar-vos aos sacerdotes.
E então o texto dizia: no caminho aconteceu que eles ficaram curados. Ora, no caminhar eles ficaram curados. Isso significa que nem todos os milagres que Jesus realizou foram instantâneos. Significa que pessoas tiveram que ter toda uma caminhada espiritual também para chegar ao milagre que procurava. E neste caso, Moisés também. Moisés ficou ali o dia inteiro com os braços erguidos. Mas veja um detalhe, ele não estava sozinho, era uma comunidade, eram 3 homens, Moisés no centro, a Ur de um lado e a Arão do outro lado, sustentando as mãos de Moisés. Muitas vezes nós também precisamos rezar, não só individualmente, como a gente geralmente faz, Você faz, eu faço, todo mundo faz. Nós precisamos rezar em comunidade. Daí a importância também de estar na igreja. E é por isso que Jesus um dia nos ensinou: onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, lá estou eu no meio deles. E assim nós vamos aprendendo que rezar em família, rezar em comunidade, em grupo, é muito bom. Então, se você for convidado a participar de um grupo para rezar, para orar, para estudar a palavra de Deus, vá para este grupo, E vá também, sobretudo, à Santa Missa, que é a maior de todas as orações. Então hoje nós estamos vendo que a persistência na oração, a coragem de se manter com os braços erguidos para o céu, isso significa manter o seu coração erguido para Deus com fé confiante, mostra que você é capaz sim de vencer muitas batalhas na sua vida. Talvez hoje não contra os amalecitas, como naquele momento histórico o povo de Israel teve que enfrentar, mas você tem seus problemas, você tem suas dúvidas, suas dificuldades, seus sofrimentos. Permaneça com o braço erguido, olhando para o alto. E se os seus braços quiserem cair, se o seu coração você quiser desanimar, peça ajuda. Peça que alguém ore com você. Peça que alguém reze com você. Ajude a você manter os seus braços erguidos para o céu. Jesus hoje no Evangelho, ele também nos fala da persistência na vida em oração. Então nós vemos Jesus hoje falando para os seus discípulos, neste Evangelho da Santa Missa. Ele se dirige contando uma parábola do juiz iníquo, do juiz injusto e da viúva, contando para os seus apóstolos que numa cidade havia um juiz injusto e havia também uma viúva. Esse juiz, ele era tão assim preocupado somente com ele mesmo e com as coisas deles pessoais, que ele não estava preocupado em fazer justiça àquela viúva. Mas Jesus diz no Evangelho que a viúva não desistia. Todo dia ela ia lá na porta, bater na porta do juiz: fazem-me justiça contra o meu adversário. Provavelmente alguém que a incomodava muito, que trazia sofrimento a ela, e ela não conseguia. O juiz deixava para lá, fingia que ela nem estava presente, e com isso ela sofria, ela padecia, e ela então falou assim: eu vou continuar indo à porta desse juiz até que ele faça justiça. E o juiz então, em determinado momento, Jesus diz que o juiz pensa com ele mesmo, eu não temo a Deus, diz o juiz, e também não respeito homem algum. Veja bem, então a preocupação desse juiz era somente com ele mesmo, eu não temo a Deus e não me preocupo com homem algum. No entanto, esta viúva já está me aborrecendo. Veja a insistência da viúva, Ela está me aborrecendo, vou fazer logo justiça a ela, para que ela não venha me agredir. E então ele faz a justiça. O que eu fico pensando é o seguinte: eu fico pensando se essa viúva tivesse desistido, se essa viúva tivesse falado assim: olha, eu não estou conseguindo o que eu quero, eu vou desanimar, esse juiz nunca vai me fazer justiça, eu acho que eu vou mudar de casa, porque esse vizinho que me atrapalha, que me incomoda, que me dá problemas e sofrimentos, essa pessoa que está me incomodando, nunca vai parar, então eu vou mudar de casa, ou vou até mudar de cidade. Se ela tivesse feito isso, ela não tinha alcançado aquilo que ela buscava, mas ela foi persistente. Hoje, então, a mensagem para você é a mensagem da persistência, a mensagem da confiança, de acreditar, não somente na sua capacidade, que também você deve confiar, sim, na sua capacidade, porque foi Deus que te deu inteligência, força, capacidade, dinamismo e várias outras qualidades que certamente você tem, todos têm, para combater os combates da vida e alcançar as vitórias. Mas, no entanto,
aquela viúva, ela não desistiu, ela não mudou de cidade, ela insistiu, e até que aquele juiz, que era iníquo, ele fez a justiça para ela. Isso nos ensina aquilo que Jesus continua a dizer em seguida: olha, escutai o que diz o juiz injusto, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Aí a última pergunta do Evangelho que Jesus coloca é: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? E o que a gente então pensa desta frase, né? Quando o Filho do Homem vier, será que ele está falando da parousia, da vinda gloriosa do Filho do Homem, né? De Jesus, o Salvador? Do que ele está exatamente falando? Então, do que ele estava falando, né? Da sua vinda gloriosa? Olha, pode até ser, mas o que nós entendemos olhando para toda a parábola é que Jesus está dizendo assim: será que quando eu resolver conceder a graça que este meu filho tanto pede, né? Veja que a viúva bateu insistentemente na porta do juiz até que ele fizesse justiça. Jesus deseja que você, que eu, que todos nós continuemos a orar, porque tem pessoas que dizem assim: olha, eu tenho rezado tanto, padre, eu tenho orado tanto, eu fiz uma novena, fiz outra, e ainda não alcancei a graça que eu queria. Mas o que eu digo a você é que você deve olhar para todas as graças que você tem recebido. Você deve até anotar, se for possível, todos os bens que você tem, todas as alegrias, todas as coisas boas que têm lhe acontecido, desde acordar de manhã com saúde, respirando, enxergando, andando, falando, pela casa que você mora, pela comida que te alimenta, pela roupa que te veste, agradecer pelos amigos, pela família que Deus te deu, agradecer por tudo e saber que Deus está agindo, sim. Agora, aquela graça especial que talvez você ainda não tenha conseguido, o que Jesus quer dizer no Evangelho de hoje é: persista, confie, vá em frente, continue rezando. Não é uma novena, não são 2 novenas, 3 novenas, 4, 5, 10 mil, nem uma missa, 2, 3, 4, 5, é o resto da vida rezando e orando, acreditando e confiando que o Pai do céu quer o melhor para os seus filhos. E que quando o Filho do Homem vier, será que você estará pronto? Você ainda estará persistindo na oração? Ainda haverá fé no seu coração? Porque Jesus quer saber até que ponto, a gente pede, confia e a gente não desiste. Porque o que tem de gente desistindo de rezar, eu conheço uma pessoa, quero mandar um abraço para essa pessoa, um grande beijo, da minha família que está lá em São Paulo, mas eu quero dizer para ela que não é Deus que não está ouvindo a minha prece, a sua prece, as nossas preces. Ele está ouvindo, mas ainda não chegou a hora da graça. Talvez não chegou o momento ainda. Deus sabe qual é o momento correto. Nós somos muito afobados, queremos para ontem o que Deus prepara para amanhã. Talvez Deus queira nos dar algo até melhor do que nós estamos pedindo. Talvez Ele saiba que o que nós estamos pedindo hoje, talvez vá nos fazer mais mal do que bem. Então Ele também não concede nesse momento. Mas temos que ter confiança em Deus, confiança no Senhor. Ele é o Pai, Ele sabe o que é melhor. E então, Jesus quando diz assim: será que o Filho do Homem quando voltar ainda vai encontrar fé sobre a terra? Significa, será que no momento certo em que Ele quiser, em que Ele desejar te conceder, em que Ele souber que aquele é o momento de você receber aquela graça, será que você ainda vai estar com fé? Será que você ainda estará rezando ali como aquela juíza, aquela viúva que insistentemente pedia ao juiz justiça? Será que nós somos capazes? Semana passada nós vimos no Evangelho que Jesus falava de um homem que recebeu uma visita à meia-noite, ele não tinha o que oferecer, foi bater na porta do vizinho. E batia, o vizinho dizia: não vou me levantar mais porque já estou deitado com os meus filhos, não vou te dar o pão. Jesus falou: ele pode até não te dar o pão por ser teu amigo, mas se você bater, pela impertinência, pela insistência, olha, ele vai abrir e te dará o quanto for necessário. Então Jesus sempre nos ensinou, pedir e alcançareis, recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. 3 coisas. Primeiro, pedir para receber. Então nós temos que pedir não porque Deus não saiba o que nós queremos, Ele sabe, mas porque Ele deseja que nós expressemos a nossa fé com estas súplicas. Então nós pedimos a Deus
para mostrar que nós cremos nele, cremos que Ele é Pai, cremos que Ele existe, cremos que Ele nos criou, cremos que Ele nos escuta, cremos que Ele pode nos atender. Por isso continuamos pedindo e suplicando. É por isso que a fé não pode parar. Você não deve abandonar a fé e dizer assim, como eu ouvi outra pessoa dizendo outro dia: ah, esse Deus de vocês não faz nada, esse Deus de vocês não diz nada, não realiza nada. Ora, olhe para o mundo, se não fosse Deus, tudo estaria muito pior, porque o inimigo de Deus não descansa, trabalha dia e noite pela destruição de cada ser vivo e pela destruição do mundo inteiro. Mas Jesus hoje pergunta: haverá fé sobre a terra? Será que você tem condições de manter a sua fé, de manter-se em oração, de manter em súplica? Hoje então essa palavra é para você que tem pensado em desistir de Deus, tem pensado em abandonar o caminho do Senhor, abandonar talvez, talvez a Deus propriamente, mas a tua vida de oração, as tuas idas à Santa Missa. Eu digo, persista, persista, porque Deus quer ver até onde vai sua fé. Deus quer ver se você tem realmente fé, se você pode passar por problemas, dificuldades e não colocar a culpa nele, porque a nossa tendência humana, quando nós sofremos, é colocar a culpa em Deus. Isso está acontecendo porque é culpa de Deus, Deus que quis, né? Olha, Deus, Ele dá livre-arbítrio aos homens, e muitas vezes os pecados humanos é que nos afligem, nos fazem sofrer muito mais do que Deus. Não é Deus, Deus quer só o bem e a salvação de todos, como Jesus nos garantiu. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, uma vida plena, uma vida cheia da graça, cheia de tudo aquilo que precisamos para ser felizes. Mas será que nós sabemos em buscar para achar e bater para que a porta seja aberta? Ou ainda estamos presos, né? Ainda estamos presos naquela ideia de que tudo tem que cair do céu prontinho, né? Se fosse assim, então, imagina todo mundo dormindo no mundo inteiro, né, esperando que caísse do céu um prato de arroz, feijão, salada, batata frita e um bife. Todo dia, ninguém levantaria, ninguém trabalharia, nós atrofiaríamos as nossas forças e não teríamos criatividade para transformar o mundo, né, com as nossas mãos através do nosso trabalho, como foi ordenado por Deus no livro do Gênesis, na criação, quando narra a criação, né, que mandou Adão dominar sobre todo aquilo que ele tinha criado através do trabalho de suas mãos, a transformar aquilo que é dado pela natureza em objetos e em bens que nos ajudam a viver e a sobreviver neste mundo. Que Deus hoje te abençoe, que Deus hoje te traga paz no coração, tranquilidade, acalme seu coração. Você que muitas vezes tem pensado que Deus não está te ouvindo, Ele está ouvindo a sua súplica, a minha súplica, a súplica de todo mundo que você conhece. Mas no momento certo, Ele deseja conceder a graça. E será que Ele vai encontrar fé ainda no seu coração? Quando o Filho do Homem voltar, quando vier o Filho do Homem, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Eu acredito que sim, porque nós temos fé. Você está assistindo este programa porque você tem fé. Você continua indo à missa porque você tem fé. Você continua ouvindo a palavra de Deus porque você tem fé. Então mantenha-se assim, acredite, confie em Deus, porque nós não saímos do nada. Deus existe, é nosso Pai, quer o nosso bem e Ele quer abençoar a sua vida e a minha vida. Portanto, hoje, que esta palavra nos fortaleça, nos dê coragem, nos dê ânimo para perseverar na caminhada com Deus. Nós estamos no programa Questão de Fé. Aumente a sua fé, creia, se apegue a Deus, continue rezando e orando. E como diz João no Evangelho dele, né, no capítulo 11, versículo 40, quem crê verá a glória de Deus. E se você crê, você vai ver realizar em sua vida maravilhas. Não espere ver primeiro para depois crer. Não funciona assim, ver para crer. Significa, funciona primeiro você crer para depois ver a graça acontecer. É isso que promete a palavra de Deus. Leia lá, João 11, 40. Quem crê verá a glória de Deus.